Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre as águas ou sobre o mar. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Encontraram? Diga amém. Quem está procurando, diga eu. Parece que não tem ninguém na igreja, irmãos. Que isso? Crente não pode ser frio e nem morno, viu, irmãos? Crente tem que ser quente mesmo. Tem que ser avivado, tem que ser pentecostal. Glória a Deus. Se você estivesse lá no Serra Dourada, vendo lá o Neymar jogar, vendo lá o Kaká, vendo lá aqueles jogadores lá jogar, você estava rouco de gritar o nome daqueles infelizes. Por que você está na presença do Senhor? Você não glorifica o Senhor, não dá glória, deixa ficar calado, fala com os irmãos, parece que os irmãos estão desanimados, cansados, estão no velório, não, irmão? Nós estamos aqui na presença de um Deus poderoso que fez os céus e a terra, aonde um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Aonde todo o poder no mundo, nos céus e na terra está nas mãos dele, está no domínio dele. Aonde tudo acontece segundo a vontade e o querer dele. Você está vivo hoje porque ele quer. Se ele não quiser, você cai aí agora mesmo. Amém? Então vamos lá, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era forte e contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. E os seus discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas ele, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo do mar e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os seus que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas partes da terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Eu rogava-lhe ao menos que eu pudesse tocar na orla das suas vestes. E todos que tocavam ficavam sãos. Amém? Assente, bate palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vocês viram aqui um grande milagre. É milagre. O ser humano andar caminhando por cima das águas. Isso é milagre. Embora ele é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, mas é milagre. Os discípulos nunca tinham visto aquilo. Tanto é que eles viram que, nossa, é um fantasma. E começaram a gritar desesperado, pedindo socorro. Mas Jesus, vendo, disse: olha, não temas, sou eu. Pedro sempre foi mais atrevido, né? Disse: mestre, se é tu mesmo, manda-me então ter contigo andando pelas águas. Vem, Pedro. Pedro desceu do barco e saiu caminhando por cima das águas. A Bíblia mostra que ele andou, irmãos, por cima das águas. Ele caminhou por cima das águas. Mas aí o vento continuou, porque a Bíblia diz que eles estavam passando aperto
Porque, meus irmãos, eles estavam no meio do mar. Quer dizer, se afundasse o barco, todos iam para o Beleléu, né? Todos iriam visitar Jesus, o Pai, né? Ia lá morar com o Pai. Isso é se tivesse uma vida consertada com Deus, né? Então eles estavam no meio do mar, e o vento estava ao contrário, e o barco estava quase indo a pico. Então se eles ali afundassem, ou se o barco afundasse, eles morriam, sabia muito bem. E eles nunca tinham visto uma pessoa, um ser humano, andar por cima das águas. De repente aparece aquele homem andando por cima das águas. Aí que diz a palavra de Deus, foi onde eles clamaram, e o Senhor: não sou eu, vem, não, se é tu, faça o que eu vou andar contigo por cima das águas. Então vem, desceu andando. Mas por causa do vento que prosseguiu, irmãos, ventando sobre ele, ao contrário, batendo no seu peito, empurrando, puxando para trás, quem sabe? Ele temeu, Pedro temeu, vendo as ondas do mar se balançando e ele andando por cima das águas. Mas aí ele começou a temer, e foi tendo medo, e já deixou a dúvida entrar e começou a afundar nas águas. Quando ele viu que perecia, ele disse: mestre, socorre-me. A Bíblia diz que ele estendeu a mão, pegou Pedro, colocou em cima do barco e disse: por que duvidas, homem de pouca fé? Amém? E a Bíblia diz que quando ele chegou, meus irmãos, do outro lado da cidade de Genezaré, e os homens ficaram sabendo que ele estava ali, Jesus estava ali, mandou em volta buscar onde tinha uma pessoa enferma, onde tinha um paralítico, onde tinha uma pessoa perturbada, endemoniada, onde tinha uma pessoa desencanada, quem sabe da medicina, mandou trazer. E a Bíblia diz que Jesus curou todos ali. Amém? Amém. Agora, irmãos, preste atenção, a Bíblia diz que quando Pedro afundou, Jesus disse: por que duvidas, homem de pouca fé? Vocês viram o que eu disse ainda agora? Você está pedindo algo de Deus, você tem que ter fé. Você tem que ter a convicção, a certeza de que realmente você vai receber, que o Deus a quem você está clamando, Ele tem este poder para te entregar essa vitória. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos em uma época hoje, irmãos, que está cheio de igrejas de todo tipo de nome, todo tipo de denominação, todo nome. Tem igreja demais. Mas compromisso com a verdadeira palavra de Deus, você pode caçar, é alguma. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Não está importante se o meu irmão, se a minha irmã vai ser salvo ou não. Estão interessados em bens materiais. Tanto é que na igrejas não existe santidade, não existe cura. Diz que existe cura tudo, mas se você mesmo chegar lá e dizer: pastor, eu quero que você me leve, me mostra alguém que foi curado na sua igreja, você vai ver que vai encontrar ali alguma mentira. Por quê, irmãos? Satanás, ele sempre imitou a Deus. Tudo bem? Ele estava no trono de Deus, ou digo melhor, nos céus. Ele estava nos céus com Deus. E ele viu a grandeza de Deus e olhou para ele, que era o anjo mais lindo, mais bonito do céu, mais poderoso, andava por cima das pedras afogueadas, tinha grande glória, mas a glória que ele tinha foi Deus que deu, ele esqueceu disso. Ele olhou para Deus e falou: eu também tenho condição de construir um trono e ficar até acima desse Deus aqui. E a Bíblia diz que ele fez uma reunião no inferno, ou digo melhor, nos céus. Ele fez uma reunião nos céus, convocou os anjos para essa reunião, e nessa reunião ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Quando ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, que estavam preparando tudo, aí então Deus vai, meus irmãos, e cria o anjo Miguel e faz uma grande guerra lá, e ele é lançado de lá para baixo. O próprio Deus construiu o inferno para ele. É o reino que ele queria, acabou encontrando. Amém? Aí hoje dentro das igrejas, o que é que ele fala? O que é que ele faz para enganar? Ele fala em línguas estranhas.
Ele também chama por revelação, ele usa os seus adeptos por revelação, ele fala em profecia, ele usa a pessoa para pregar a palavra, só que é do jeito que vocês veem aí, as igrejas mundanas. A irmã pode andar de qualquer jeito, calça comprida, roupa transparente, brinco na orelha, batom e tudo mais. O irmão pode jogar bola, pode jogar na telecena, na mega sena, pode jogar no bicho. O irmão pode andar de calção, sem camisa, seminu, pode andar barbudo, pode colocar um brinco aqui, pode pôr uma tatuagem acolá, e assim vai. A igreja que não tem compromisso com Deus são pastores interesseiros, ou posso dizer até mesmo são obreiros do diabo. Porque se Deus tem os seus obreiros na sua obra, fazer a sua obra, Satanás também tem os seus obreiros para fazer a obra dele. E os obreiros do diabo, eles sempre trabalham o contrário. O negócio dele é confundir o povo. Por isso que Jesus disse: olha, erreis por não conhecer as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. O homem erra porque não lê a Bíblia. O homem erra porque não examina a palavra de Deus. E vai em conversa de pastor. Não vai em conversa de pastor, irmão. É uma fria. Hoje tem pastor teólogo, pastor formado em bacharel e tudo mais. Mas as almas estão perecendo, irmãos. O povo está morrendo enfermo, canceroso, aidético, com enfermidade no sangue e outras doenças mais. E as igrejas muitas vezes brigando uma com a outra, colocando brigas, contendas. E a santidade, a união, o amor pelas vidas, pelos irmãos, pelo próximo, pelas almas, não se vê. Amém? Não se vê. Esses mesmos sinais que Jesus operou aqui, que está registrado na Bíblia, Ele quer operar até mais no nosso tempo de hoje. Mas Ele está caçando homens, Ele está caçando mulheres de santidade e que tenha disponibilidade para Deus usar. Não está encontrando. Claro, irmãos, que Jesus não ia ficar aqui em matéria até hoje para poder estar operando. Ele confiou em mim, Ele confiou em você. Agora, se você falhar com Ele, aí nós vamos prestar conta com Ele também. Aquilo que Ele deixou de fazer através de mim, e aquela alma pereceu, eu vou ter que dar conta. Aquilo que Ele tinha de fazer através de você, para salvar uma alma, e não fez porque você não deu lugar, porque você não se santificou, não se preparou, não quis dar lugar para Ele operar, e aquela alma pereceu, Ele vai cobrar de você. Amém? Que falta em nós? Fé. A fé, ela tem que ter em primeiro lugar. Porque quando a pessoa tem fé e aceita Jesus, ela tem fé de abandonar os seus prazeres. Ele tem fé de abandonar a sua vaidade, a sua pintura, as suas tatuagens, as suas imundícias, para servir a Deus. Amém? Ele tem fé. Meus discípulos, o bom que Pedro aqui, ele faltou a fé na hora que ele mais precisava. Quando estava no meio do mar. Olha a hora que o homem faltou a fé. Quando ele estava lá no meio do mar, andando por cima das águas, foi a hora que a fé do homem faltou. Hoje, no tempo que nós vivemos hoje, tem muita pessoa que está faltando a fé no meio do mar que está passando. É um perigo, irmãos. O mar vai te tragar. O mar aqui nesse mundo é os prazeres que tem aí, ó. É o pecado que está chamando a atenção do homem e da mulher de noite. Hoje, meus irmãos, nós vemos no noticiário, nos jornais, em todo lugar, violências e mais violência no meio da humanidade. Todo país, todo estado do Brasil e todos os outros países, violências e mais violência. É Satanás trabalhando e almas indo para o inferno. E muitas vezes nós estamos de braços cruzados, não estamos, meus irmãos, ganhando almas, porque não estamos falando de Jesus. Nós que estamos com a Bíblia na mão dentro da igreja, somos crentes, temos a Bíblia na mão, que ensina tudo para nós, como devemos fazer para obedecer, para ser salvo. Estamos com a Bíblia na mão muitas vezes indo para o inferno, porque não quer viver a palavra de Deus.
Porque não quer se sujeitar. Tem muitos que estão no poder, que para eles, irmãos, os crentes são doidos, são loucos, e que a Bíblia não deve ser levada, meus irmãos, ela não deve ser levada, obedecida, da maneira que é interpretada, ou da maneira que ela é. Eles acham que isso é loucura, é doidura. Mas eu quero dizer para os irmãos, todo joelho se dobrará diante de Deus, e toda língua há de confessar. Estava passando aí, o camarada me mostrou um vídeo, um serial aí, essas novelas mundanas que a Rede Globo lança aí, eu não me lembro o nome dela. Um camarada falando para uma mulher na novela, que a Bíblia ela não era para ser levada ao pé da letra como ela é. Um livro tão antigo, até hoje está valendo como está. Mas eu disse, Deus ele era a favor da escravidão? Não, né? Então por que está levando a Bíblia tão a sério como no tempo de hoje? Eles procuram mentir, eles procuram, meus irmãos, querer mentir a Bíblia Sagrada. Eles querem desfazer a Bíblia Sagrada. Eles podem fazer o que quiser, irmãos, mas um dia todos os joelhos vão se dobrar diante de Deus. O dono da Rede Globo, os trabalhadores que lá trabalham nas novelas, com coisas pecaminosas, querendo, meus irmãos, mudar a mente do ser humano, os que apoiam o homossexualismo, aqueles que apoiam, meus irmãos, o pecado, a vaidade que eles não apresentam, eles vão dar conta diante de Deus. Aleluia. Queira eles ou não. Amém? Vou dar conta. Glória a Deus. Agora, quando o homem, quando a igreja, quando o ministério é santificado a Deus, esses sinais aqui, a Bíblia, o próprio Jesus promete que estaria acontecendo, que estará acontecendo no meio. Quando a igreja é uma igreja de doutrina, uma igreja de santidade e fidelidade a Deus, esses sinais continuam andando, acontecendo no meio. Nós estamos no meio do mar, irmãos. O mar é o mundo que estamos vivendo. As lutas que nós passamos no nosso dia a dia, nós estamos nele. E como você está afundando no meio desse mar? Como está a sua fé? Você está andando no meio do mar, como está a sua fé? Ela está positiva com Deus? A ponto de que você está andando tranquilamente, ou você está afundando no mar? Tem muitos crentes que se afundaram no meio do mar já. Olha aqui, eu estava olhando aqui, isso aqui é uma capa de uma fita cassete, daqueles fitas antigas que você ouvia no rádio, né? As músicas. Hoje é CD, né? Pendrive. Esse camarada aqui, é Elias e Elizabeth. Eu já vi isso aqui, essa dupla aqui eu já vi. Tá aqui, é um pedido de oração, com certeza está nos pedidos de oração. Se brincar, algum deles está desviado. Está pedindo oração? Só para orar. Mas tem muitos, irmãos, que estão desviados no nosso meio. Muitos que, além de desviar, já até partiram para a eternidade. Né? A mãe disse que não estão desviados, não. É Elias e Elizabeth. Amém, por isso, né? Estão enfermos. Precisando de oração porque estão enfermos. Amém. Mas tem muitos, irmãos, que às vezes colocam aqui uma fotografia de alguém, porque aquela pessoa já está desviada, foi crente, está desviada, está precisando de oração. A pessoa está orando, a pessoa retorna. Amém? Então o que acontece? O mar desse mundo tem feito muitos crentes se afogar nele. Os prazeres, as coisas, as oferendas que este mundo oferece. Glória a Deus. E Jesus, além do Senhor Jesus
mandar Pedro andar por cima das águas, quando ele chegou em Genezaré do outro lado, meus irmãos, todos os enfermos que estavam lá, que o mandaram buscar por cidade circunvizinha, que colocaram lá, todos eles chegavam até o mestre e queria somente tocar nas vestes dele, porque sabia que se tocasse nas vestes do Senhor, somente de tocar nas vestes, seria curado. Isso é fé, você sabia, irmãos? Isso é fé. Eu subia direto no monte ali, no monte da Mendanha, por orar, direto. E eu tinha um paletó, que eu subia com ele direto. A um certo dia eu estava pregando na igreja, orando. Aí orando para uma pessoa lá, e caiu umas pessoas na igreja endemoniada. Aí eu chamei, pedi às obreiras para trazer a pessoa endemoniada, entrevistar Satanás. Ele estava, eu não gosto dessa roupa sua não, desse paletó seu não. Ah, não gosta não? Não. E aí, conversei lá e eu perguntei o que eu queria para ele, expulsei. Depois fiquei pensando, mas por que eu não gosto desse paletó meu? O que tem de a ver nesse paletó? Aí eu lembrei, era o paletó que constantemente eu estava lá no monte com ele. E o quê? O que ele estava vendendo? Unção de Deus. Então quando a pessoa é santificada, irmãos, quando a pessoa é santificada, até as suas vestes é santificada. E se alguém tocar nas vestes, como tocou na de Jesus, recebe milagre, recebe cura. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Palmas e glória a Jesus.